A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aí nessa semana com mais uma palavra do Senhor, mais uma palavra de Jeá para compartilhar contigo. Eu creio que tem sido palavras edificantes, palavras que têm acrescentado, têm abençoado a tua vida. Temos aí essa semana falando sobre a autoestima, falando da autoestima. Eu creio que é um tema bastante importante, é um tema que nós precisamos trabalhar até para podermos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem planos para a nossa vida, tem planos para a tua vida. E para isso Ele precisa que o nosso coração seja trabalhado, que possamos estar acertados, em conformidade com a vontade e o propósito de Deus para mim e para você. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração quando você estiver ouvindo esse áudio, ouvindo essa meditação nesse tema tão importante que é a autoestima. É mais um tema, na verdade, falando sobre os males que afligem o ser humano. Queridos, para basear esse estudo, essa meditação dessa semana, temos dois textos da palavra de Deus. Primeiro, Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12, e Mateus 22, do 35 ao 39. Vamos ler rapidamente para que possamos ser edificados. Antes de nós lermos em Êxodo 4, eu quero ler com você o capítulo 3, versículo 10, que aqui nós vemos o chamado de Deus na vida de Moisés. E no versículo 10 do capítulo 3 diz assim: Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus chama a Moisés com um propósito de tirar os filhos de Israel do Egito, do domínio de Faraó. E vemos aqui a resposta no capítulo 4, versículos 10 ao versículo 12, que diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu povo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Aí no versículo 12: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então Deus chama a Moisés e Deus o capacita, Deus dá uma direção, fala com ele de uma forma muito clara: eu serei contigo, eu serei contigo. Lá em Mateus capítulo 22, versículos 35 ao versículo 39, aqui fala sobre o grande mandamento e Jesus diz assim, no versículo 36, versículo 35, aliás: E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas queremos nos deter ao segundo mandamento. Semelhante a este é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Como é importante nós amarmos assim o nosso próximo, amar a Deus. Mas nós vamos entender que, antes de tudo, precisamos amar a nós mesmos. Amar com discernimento, mas amarmos a nós mesmos. Queridos, estamos em tempos, vivemos tempos. O ser humano, na verdade, em tempo, fora de tempo, ele acaba acostumando com o que somos, com coisas que vão acumulando com o decorrer do tempo. E nesse tempo, nesse decorrer, muitas coisas vão acontecendo. E acabamos aceitando, às vezes, viver aquém daquilo que nós realmente podemos, aquém das nossas
reais possibilidades. Então há uma questão aqui de nós acabamos nos acostumando, nós acostumamos de uma maneira. E nós, nessa sexta-feira, o que Deus quer por nós é quebrarmos a questão desses costumes, essa maneira de ser, essa maneira aquém, ou seja, muito abaixo daquilo que Deus propôs a mim e a você como ser humano, como pessoa, como cristão. Como resultado disso, as pessoas muitas vezes vivem, mas odeiam o que fazem. Elas têm uma vida, mas tudo que fazem, ou grande parte da sua vida, elas acabam odiando, é uma palavra forte, mas odiando aquilo que fazem. Casam, mas não se sentem felizes. Que coisa triste, né? Quando você casa e acaba sendo infeliz, infelicidade no casamento, no lar. Estudam porque são obrigados, não por prazer, não por vontade. Olham-se no espelho, mas não gostam da imagem que está refletindo no espelho, ou seja, não gostam da sua aparência, não gostam daquilo que elas enxergam no espelho. E convivem consigo mesmas, mas não aprenderam a se amarem. Queridos, como é difícil, complicado, né, você não se amar. E nós muitas vezes não nos amamos. E isso que nós temos que mudar. Mudar esse tipo de comportamento, queridos, pode não ser fácil. E vou dizer, não é fácil, mas vale a pena tentar. É essa palavra que eu quero deixar para você, esse estímulo para você. Pode mudar, pode ter, fazer um esforço, vale a pena mudar isso. Vale a pena abrir a nossa mente, quebrar padrões, quebrar costumes, para que possamos sermos mais parecidos com Cristo, mas sermos mais vencedores, no sentido de que nós possamos alcançar outros patamares, ir além, e precisamos verdadeiramente amar a nós mesmos. Amar no sentido de nos aceitar da maneira como Deus me fez, como Deus nos fez. Esse é o ponto fundamental. A baixa autoestima, queridos, é um impedimento. Muitos cristãos hoje ainda comportam-se como Moisés. Deus fala, Deus ordena, concede poder e ainda assim estão alegando suas dificuldades. Nós somos templo do Espírito Santo, você é templo de Deus. Você tem um poder que foi já dado a você, está dentro de você. Mas mesmo assim as pessoas estão presas a certos conceitos que criaram de si mesmos. Eu não posso, eu tenho dificuldade, eu sou gago, eu sou tímido, muitas justificativas para não cumprir aquilo que Deus quer que seja feito, cumprir o propósito de Deus. Nós temos que vencer isso. A baixa estima leva a isso, a impedimentos a crescermos e avançarmos. Alegam que são inúteis, são incapazes, que não terão condições para realizar. Queridos, o grande pulo do gato, o grande macete para sermos vencedores é enfrentarmos as situações, encararmos as dificuldades. Deus é que nos capacita. Senhor, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor é comigo. O Senhor, pela sua graça, pela sua unção, me capacita a realizar as tarefas que precisam serem feitas. Eu não sei ser um bom pai, o Espírito Santo me capacita a ser um bom pai, ser um ótimo profissional, ser um ótimo esposo ou esposa, ser um cristão. Eu não consigo ser líder de GA, é o Espírito Santo, é a graça de Deus que te capacita a ser um ótimo, excelente líder de GA, transmitindo verdades eternas, coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer nessa terra, é cumprir o propósito de Deus, é pregar o Evangelho, essa ordenança que o Senhor Jesus nos deixou, e cumprir pela capacidade, não nós, mas de Deus que nos capacita e que está conosco. Como tornar-se quem você gostaria de ser? Fica essa perguntinha. A vida cristã, queridos, é um contínuo processo de tornar-se melhor. A correta visão bíblica da salvação ensina que a salvação é o princípio, é o começo da vida cristã e não
o fim. E isso nós precisamos aprender e ter muito claro. É um processo. Nós somos salvos, recebemos a Cristo, temos o Espírito Santo e ali começa um processo, né, de crescimento, de amadurecimento, de progresso na nossa vida. A salvação é o primeiro passo, simplesmente. Depois de receber a nova vida, o cristão deve crescer diariamente para tornar-se mais e mais como o seu Senhor. Filipenses 3, 12, 14, Paulo fala sobre isso, acerca desse desejo que ele tinha, é um desejo que nós precisamos ter também. Ele diz assim: não o que tenho recebido, não que o tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Olha só, que já tenha obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, avançando, progredindo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, Paulo tinha muito claro isso. Fica um exemplo a nós de avançar, esquecendo dos problemas, das amarras, das dificuldades, da minha incapacidade, mas ele avança para o alvo, ou seja, conforme a situação vai acontecendo, as dificuldades, os desafios, ele avança, ele encara pela graça e poder do Espírito Santo. Então é possível que sejamos mais e melhores do que somos. É possível você ser mais e melhor do que você é. Com certeza é possível. Enfrente isso com essa estima alta, com essa palavra de Deus sobre a tua vida. O escritor Hebreus, ele entendeu essa possibilidade. No capítulo 12, versículos 1 e versículo 2, a parte A, diz assim: portanto, também vós, aliás, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, ou seja, livrando-nos, tirando aquilo que nos atrapalha, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para nós mesmos, não, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para Cristo, olhando para as suas promessas, olhando para a sua presença e a sua graça capacitadora. É isso que nós, livrando-nos do que nos impede, a timidez, medo, incapacidade, livra-se disso e olha para Cristo e avance com perseverança. Outro ponto, aceitação de si próprio. Amar a si mesmo é fundamental para que você possa amar a Deus e às outras pessoas. Você não pode amar a Deus e aos outros sem amar a si próprio. Não tem como. Precisamos nos aceitar com as nossas limitações, mas evidentemente crendo no poder de Deus que está sobre as nossas vidas. Mas amar a nós mesmos, amar da maneira e olhar na frente do espelho e declarar: o Senhor fez coisa linda, o Senhor caprichou nessa criação, eu sou a menina dos olhos de Deus. Então, ter esse pensamento, declarar essa verdade. Nunca poderá amar a si próprio do modo que Jesus ensinou, sem primeiro aprender a aceitar-se. Deus o aceita, ouça isso, Deus o aceita do jeito que você é. Deus ama porque você é o que você é. Você não é nada parecido com as outras pessoas. Você tem apenas uma digital. Você é único, você é especial, muito especial. Creia nisso, creia nessa verdade. Não estou aqui para bajular você, até porque eu nem sei quem está ouvindo, mas eu quero dizer aquilo que Deus fala a respeito de você.
Você é amado de Deus. Deus aceita você do jeito que você é. Deus criou você dessa maneira. Então aceite aquilo que você é. Você pode progredir, você pode crescer, você pode avançar, porque esse é o propósito de Deus, é o poder dele que se manifesta através da sua vida. Mas se aceite como você é. O imperativo para ter uma vida saudável. Olha só, para ter uma vida saudável, alguns pontos que eu quero ressaltar. Escolha os objetivos corretos. Como uma jornada, a vida tem que ter alvos quais perseguimos. Então escolha os objetivos corretos. Mateus 7,8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então busque os objetivos corretos. Mantenha a direção correta. A pessoa que sabe para onde está indo terá possibilidade de errar, né? Terá menos possibilidades de errar o caminho. Então, mantenha a direção correta. Tenha objetivos corretos, mantenha o objetivo, mantenha a direção. Outro ponto, escolha um alvo digno de ser alcançado. Nosso alvo maior deve ser nos tornarmos iguais a Cristo. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem um chamado de Deus na tua vida, para que cumprir o propósito de Deus, que tem para você. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, né, para serem conformes à imagem de Cristo. Então, o alvo a ser alcançado é sermos conformados, imagens parecidas, a mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Outro ponto, nunca desista de perseguir o alvo. Há momentos que todos nós pensamos em desistir. Quando nós não desistimos? A razão disso pode ser o desapontamento, o fracasso. Quantas vezes nós tentamos e às vezes nós nos desapontamos com nós mesmos, nós fracassamos, né, de certa forma. Ou apenas estamos cansados de lutar. Queridos, os vencedores são aqueles que não desistem. Não desista. O cair do homem a levantar é de Deus. Você pode cair, muitas vezes a gente fracassa, erra aqui, mas continua insistindo e perseverando. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, persevere, continue, seja um vencedor. Seja um vencedor, não desista de perseguir esse alvo, o alvo de ser semelhante a Cristo. Desembarace as coisas que te atrapalham, o pecado, palavras, pensamentos negativos. Jogue isso fora, livre-se disso e siga ao alvo de ser cada dia parecido com Cristo. Jesus foi o nosso maior exemplo, ele olhava para o Pai. Olhe para Jesus, porque é isso que ele está dizendo na sua palavra. Também esse deve ser o nosso maior objetivo. Devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, conforme nós lemos em Hebreus 12, 2. Sabendo que a nossa autoestima vem do alto. Querido, a tua autoestima, a minha autoestima vem do alto. Receba essa verdade. Precisamos nos desfocar de nós mesmos e olhar para Ele. Tire os teus olhos. Eu não posso, não consigo, sabe? Pare com isso, desista desse tipo de pensamento, desse tipo de olhar. Pare de olhar para as tuas feridas, para as tuas limitações. Olha para aquele que é muito maior que isso. Olha para Jesus Cristo. Ele venceu o mundo, você também vencerá. Ele venceu a própria carne, você também vencerá. Receba essa verdade na tua vida, sempre dependendo dele para nos autoaceitarmos. Sempre dependendo dele. Reconheça com humildade as suas fraquezas. Isso é muito importante. Reconheça elas, porém esforce para deixá-las e mudar de atitude. Reconheça diante de Deus. Eu sou fraco, uma coisa
que Moisés tinha, né? Ele reconheceu a sua limitação, as suas fraquezas. Reconheça isso diante de Deus, mas também esforce para que essas limitações não impeçam de você avançar e você ser um cristão melhor do que você é, de você ser um marido melhor, de ser um pai melhor, de ser um profissional melhor, ser um líder, né? Ser no ministério que Deus tem colocado na tua vida, de ser ainda melhor do que isso. Não se esqueça do quanto somos estimados por Deus. Não esqueça que Deus ama você. Pai, em nome de Jesus, eu oro para todo aquele que está me ouvindo, que essa verdade que foi falada possa entrar no coração. Quebra, Pai, estruturas, quebra paradigmas, Pai, da nossa mente. Nós somos teus filhos amados. O Senhor nos ama de uma forma muito particular e nós sabemos isso. E nós recebemos essa verdade através dessa ministração, Pai, que ela fique gravada, que essa autoestima que vem do alto venha sobre cada um de nós. No nome de Jesus, nós rejeitamos toda seta, todo dardo inflamado do maligno, que muitas vezes vem trazer coisas negativas, trazendo coisas, olhando para nós mesmos, trazendo para que nós possamos olhar para nós. Nós não queremos olhar para nós, nós olhamos para Ti, nosso Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. No nome de Jesus, eu abençoo cada um, Pai, que está ouvindo e que vai ouvir esse vídeo no nome de Jesus. Amém, querido? Deus ama você. Ame a você mesmo, porque você é um vaso escolhido de Deus. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até mais.